Olá, pessoal. Estamos aqui na Faculdade Senac, no quadro Fala Mestre, com o professor Matheus, docente aqui da faculdade, e iremos entrevistá-lo, dispondo algumas perguntas a respeito na área de design gráfico. Professor, por que você escolheu design? Cara, foi muito engraçado como o design surgiu como um curso para mim. Na verdade, eu tinha que escolher algum curso em Goiânia, minha família é de Anápolis, e eu precisava fazer o vestibular, então eu fui fazer o vestibular na UEG e precisava fazer um vestibular aqui na UFG. Na UEG eu fiz economia porque eu queria ter feito relações internacionais, na verdade, mas não tinha nem em Anápolis nem em Goiânia. E aí, no último dia, eu olhei a grade de design, que me pareceu interessante, porque tinha desenho, fotografia e tal. E aí, eu acabei passando e fui conhecer o que era o design gráfico. Só que é engraçado como as coisas são, porque, na realidade, eu sempre tive toda a minha vida foi construída para eu poder escolher design. Eu podia comprar um álbum por mês de música, um disco de música por mês. E eu escolhia qual que eu ia comprar pela capa. Então, eu só comprava pelas capas, eu ficava observando os encartes e tal, os livros eu comprava pelas capas, muito menos que pelo conteúdo. Eu ficava viajando e buscando entender como que os caras faziam aquilo, porque na minha cabeça, na infância, eu não tinha a menor ideia de como que aquilo acontecia. E era muito incrível para mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri tudo isso. E aí eu percebi que eu sempre tive um pé muito forte dentro do design. Então, as coisas foram acontecendo de uma maneira bem natural, assim. Meio que foram... Eu costumo falar que eu caí de paraquedas no curso de design, mas eu caí no lugar certo. Sim, sim. E nessa área de design gráfico exige muito criatividade, no sentido, na hora de criar uma identidade visual, entre aspas, assim, e outras matérias importantes. E muitas das vezes as pessoas lidam com bloqueios criativos. No caso, tem dificuldade na hora de criar algo, fica com aquela página em branco, assim. E o que você poderia falar a respeito dessa questão sobre bloqueio criativo nessa área de design gráfico? A gente fala muito sobre criatividade e aí acaba falando dessa parte do bloqueio criativo, mas na real a gente tem que entender que a criatividade, ela não existe como uma entidade. Você não nasce criativo, você não nasce com um dom, né? Essa ideia, ela é muito mais trabalho, sabe? Então, vem muito mais da referência de como você observa o mundo. E aí você tem que estar aberto a observar o mundo com os olhos do mundo, não os seus próprios olhos o tempo todo, sabe? Então, criatividade vem daquilo que você vive. Quanto mais você vive, mais criativo você fica. Então, vem de uma referência, né? E aí eu gosto de falar de uma biblioteca visual, que é uma caixinha que você vai juntando todas as coisas que você vê, que você acha interessante, vai colocando ali dentro para você poder acessar quando for mais oportuno. Agora, sobre bloqueio criativo é isso. Geralmente, o bloqueio criativo é quando a gente não fez pesquisa suficiente, sabe? Então, a metodologia de design, ela funciona. Então, quando a gente está com um bloqueio criativo, me parece que a gente não pesquisou o suficiente. Então, você tem que voltar um passo atrás, tem que olhar para trás, olhar para o lado, pausar e voltar para o básico, né? Voltar para a investigação, voltar para a pesquisa, voltar para a imersão, para tentar entender mais e tentar achar outras ideias em outros caminhos possíveis. E tem algum projeto favorito que você se inspira ou agrega muito valor na sua vida, no seu cotidiano, assim, que te inspirou ao decorrer, ou tem vários outros projetos, assim, tem um específico? Eu tive a felicidade e a oportunidade de fazer de participar de projetos muito interessantes, sabe? Alguns projetos me marcaram, mas menos por conta do design e mais por conta da vivência, né? Então, por conta de como aquilo me transformou e mudou a forma como que eu enxergo o design e como eu enxergo a vida. Tem um projeto em especial que eu levo com muito carinho, que é um projeto que chamava Rio Araguaia, que eu participei desse projeto. Era um projeto que buscava investigar as embarcações indígenas dos indígenas Carajás no Rio Araguaia, que é onde eles se fixam, né? Tem toda uma noção diferente de pertencimento, enfim. Então, eu aprendi muito sobre visualidade, aprendi muito sobre vivência, aprendi muito sobre cidade, aprendi muito sobre pertencimento, aprendi muito sobre propriedade. Enfim,
Eu acho que os melhores projetos são esses que te colocam para pensar mais do que para executar. Interessante. E tem alguma, tipo assim, tem alguma tipografia, um lettering que você curte, assim, no sentido, nessa área, assim, de tipografia, lettering, tem algum motivo que você curte mais essa área no design gráfico? A gente tem as classificações, mas eu não tenho um projeto assim favorito. Uma parada legal é ter referências. Então, tem gente que eu gosto bastante. A Jessica Rich, que é uma americana, ela é muito boa. Então, eu me inspiro muito pelo trabalho dela. Martina Flor, uma argentina, também é muito incrível. E aqui no Brasil a gente tem várias pessoas, né? Então tem a Satsuki aqui em Goiânia, que é uma referência, porque o trabalho dela é muito legal. O Caio Kondo também, um amigo muito, muito, muito legal. Enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar com mais pessoas, assim. Entendi. E nessa área de tipografia, você tem alguma fonte favorita ou algo que determina sua personalidade nesse meio? Não, eu não tenho, assim. Eu gosto de buscar caminhos diferentes, né? Então, eu busco características diferentes para cada tipografia, a depender do que eu vou usar. Mas hoje eu estou muito mais numa vibe de uma tipografia que tenha contrastes maiores, que tenha modulações maiores, que sejam mais experimentais no sentido gráfico, sabe? Que a gente possa explorar de alguma maneira. Certinho. Então, pessoal, esse foi o quadro aqui do Fala Mestre. Gostaria de agradecer ao professor Matheus por estar aqui conosco. Falou, pessoal, até mais.